Oi, Paz. rapaz. Tudo bem, Ainda não irmã? né? Tudo bem, graças a Deus. Na correria de sempre, né? Nós estamos aqui Sim. para Olha, eu brinco o seguinte: quando chegarmos lá no céu, papai não vai botar a gente para trabalhar, não, né? A gente só vai ficar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia e glória a Deus. Porque aqui, ó, a relação é grande. é verdade, você tem razão. A gente espera que não, né? Mas, gente, mas eu acho que não vai ter, não, Leonora. Acho que vai ter Não, só. a gente, ó, se ele me botar para trabalhar, eu vou falar, olha só, não quero voltar, não, quero continuar aqui, mas que o senhor me enganou bonito, me enganou, tô brincando. Eu acho que se a gente, pelo menos acontece comigo, né? Ouvindo a sua fala, Monique, dessas inquietações, né? Quando começamos a traçar um caminho em que o Senhor vai colocando em nosso coração acerca da necessidade do outro, do próximo, a gente nunca vai estar satisfeito. Verdade. A gente nunca vai conseguir alcançar uma plenitude. A gente nunca vai conseguir chegar assim, uau, acho que agora finalmente acabou. Não. Verdade. E aí, por isso que nós estamos nessa conferência, justamente por conta dessa sua inquietação, dessa insatisfação. Nós precisamos estar, sim, insatisfeitas para continuarmos melhorando. Verdade. Nós somos movidos através dessa satisfação, né? Nós somos movidos a fazer, né? E assim, é uma alegria muito grande ter você aqui. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, Não. mas me falaram muito bem de você. E eu falei, Que bom! Que bom, ela aceitou estar com a gente, que bênção, que bênção. Você assim, é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, né, capacitada. Eu creio que vai ser uma bênção esse momento que teremos aqui juntos, esse tempo aqui juntos. E eu estou muito feliz mesmo. Eu queria expressar minha alegria para você, por você aqui, tá? Que linda! Eu vou iniciar fazendo uma oração por você, tá bom? Amém. E aí você depois pode se apresentar e a gente começa. Querido Deus, amado Pai, Deus poderoso, Deus santo, maravilhoso, graças te damos, ó Pai, por esse momento aqui juntos, Senhor, por nossas vidas, por esse dia, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por essa conferência, Pai. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela vida de todos os palestrantes, ó Pai, pela vida de todos os participantes, Senhor. Sou muito grata a Ti, ó Deus, porque o Senhor separou esses dias, ó Pai, o Senhor separou cada um para estar aqui, Senhor, e como tem sido bênção em nossas vidas e ministério, Pai. Abençoe, ó Deus, nesse momento, a vida, Senhor, o ministério, a família, Pai, os projetos, o trabalho, Senhor, da pastora Leonora, Pai. Abençoe esse momento que ela está aqui conosco, ó Deus, esse tempo que teremos juntos, ó Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim também como eu te peço, pela vida, Senhor, também pela família, Senhor, da Malu, a palestrante que estará conosco amanhã. Ó Pai, que o Senhor venha com a cura sobre a vida do marido dela, também do filho, Senhor. Abençoe aquela família, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Fala um pouquinho de você, pastor, o seu trabalho. Então, eu me chamo Eleonora Gomes, eu sou pastora da Igreja Vitoriosa de Cristo, junto com meu marido. Nós estamos ali, né, na Venda da Cruz, em São Gonçalo, e nós temos um ministério há 9 anos. Em especial, nós temos o Ministério Amados do Pai, que é o Ministério de Ensino para Crianças, em que a gente vive uma realidade em que 85% a 90% hoje das nossas crianças são crianças que os pais não são evangélicos, são crianças, da sua grande maioria, das comunidades ao redor. Então, nós temos um espaço maravilhoso, nós temos uma equipe de professores também muito boa. Nós oferecemos os ensinos, nós usamos todo o material da editora cristã evangélica, servimos janta para as crianças, café da manhã para as crianças antes das aulas. Então, as crianças, quando elas chegam na igreja, elas jantam, aí tem um espaço com pula-pula, piscina de bolinha, totó, vários brinquedos.
E eles jantam, e aí jantam e sobem para o culto no momento de louvor. Quando acaba o momento de louvor, nós oramos e eles vão cada um para a sua salinha. Tem berçário, maternal, pré-kids, kids e juniores. E nós temos algumas peculiaridades, né, como eu falei. Além de termos um número muito grande de crianças, nós temos mais crianças do que propriamente adultos na nossa igreja. Né? A quantidade de membros adultos que nós temos é menor do que a quantidade de crianças que nós temos. É um fenômeno que a gente vive. E são crianças, né, das comunidades ao redor da nossa igreja. Então, nós temos essa marca, sabe? Em que as crianças são acolhidas, se sentem amadas e retornam. Nós dificilmente fazemos trabalho de evangelismo pontual, assim, né, de rua. O que nós temos para crescimento da igreja é o trabalho com células, e nós temos células com crianças. Eu, em especial, lidero uma célula de meninos adolescentes e crianças que são da comunidade próxima à minha casa, que é a comunidade do Martins. São 25 meninos e uma menina. E tudo na minha casa, gente. Com estudo, de célula e tal. Meu marido, meus filhos, todos nós participamos juntos da célula. Agora, nesse período de quarentena, nós tivemos que ressignificar a questão da célula, porque não podíamos ter mais em nossa casa. E aí mantivemos, de que maneira? Nós passamos a fazer quentinhas com a nossa jantinha, que me chama de tia pastora, então a janta da tia pastora. E aí as crianças chegam, recebem a quentinha, e eu, com eles na rua, eu oro, pergunto como estão, e prego para eles. Vão chegando de grupinho em grupinho, vão recebendo a jantinha, vão saindo, vão chegando outro grupo. E assim nós estamos por toda a quarentena e conseguimos manter a mesma quantidade de crianças, até agregamos mais crianças do que antes. E é um trabalho assim, que eu sou apaixonada. Eu entendo que o Ministério, embora a gente use muito o termo Ministério Infantil, mas eu gosto de trazer a nomenclatura de Ministério de Ensino, porque nós temos na Bíblia, acerca dos dons ministeriais, o dom de ensinar, o dom de mestre, o dom de ensino, o Ministério de Ensino, né? E quando a gente, por vezes, trata Ministério Infantil, há sempre uma conotação de infantilizar aquele departamento, como se isso fosse menor. Então, lá na nossa igreja, nós usamos o termo Ministério de Ensino para crianças, né? E eu sempre, quando falo, mesmo palestrando numa conferência no Ministério Infantil, eu uso o termo Ministério de Ensino, porque é o que nós fazemos, né? E, enfim, esse é o trabalho que eu tenho na minha igreja, né? Enquanto pastora que sou, enquanto irmã em Cristo que eu sou dos meus irmãos pequenininhos. Lá eu sou conhecida como a tia pastora. Na minha profissão, eu sou psicóloga, fiz especialização em psicopedagogia, estou terminando uma formação em neuropsicologia, sou psicóloga clínica. Nós temos, a igreja tem o Polo Psicossocial Laços, que é mantido pela igreja, e eu sou diretora, nós temos a coordenadora, e lá nós temos atendimento com preço popular. Então, atendimento psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga. Esse polo funciona dentro de uma casa, dentro do terreno da igreja, mas ele é totalmente neutro em relação ao ambiente da igreja. A secretária do polo também é a pastora, é a nossa pastora auxiliar da nossa igreja, mas nós temos um ambiente ali estritamente profissional, porque a ideia é oferecer, de fato, um trabalho, né, serviços de qualidade, sem que haja aquela conotação de evangelismo, muito embora o evangelismo acabe se dando, né, pelo próprio testemunho. Mas ali é uma clínica, um polo que funciona para atendimento com preço popular. Então, é o trabalho que eu desenvolvo. Eu tenho também meu consultório particular, que funciona em Caraí. Agora, no período de quarentena, só faço atendimento online, não faço presencial. E as palestras que eu desenvolvo, né, abençoando igrejas, e quando sou contratada também em escolas, né? Tanto palestras para professores, quanto pais e alunos.
tenho essa facilidade de poder palestrar. Uau! É tudo isso! Que bênção! Que o Senhor continue abençoando o seu trabalho. Essa clínica, né, que você fala na sua igreja, que fica em Venda da Cruz, São Gonçalo, não é isso? Cruz. Rua Doutor Márcio, 405. Ah, eu conheço essa rua. Que legal! Você é minha vizinha, pertinho de mim. Ah, é? Você é de onde? São Gonçalo, eu sou de Maria Paula. Ah, pertinho, eu estou aqui em Pendotiba. Estou na casa de um casal de irmãos. Muito bom saber, viu? Como é bom se conhecer, né? Conhecendo os outros, conhecendo o trabalho, muito bom. Então, pastora, é sobre esse tema, né? Eu tenho um filho com necessidade especial. Você pode me ajudar? Olha, algumas mães me procuraram, né? Até porque eu te procurei, né? De ajuda, né? Sobre um tema voltado para pais, Ministério de Inclusão. O que você tem assim para nos falar sobre isso, né? O que você pode nos ajudar? Então, essa frase ela é muito simbólica, Monique. Por quê? Eu tenho um filho com necessidades especiais. Quando uma mãe ou um pai consegue oralizar em declarar que ela possui um filho com uma necessidade especial, a gente precisa reconhecer e valorizar essa fala. Por quê? Porque essa mãe, esse pai, esse responsável, ele passou por uma série de etapas. Ele passou por um processo de luto, de um filho que foi desejado e que esse filho não chegou como havia criado toda uma expectativa. Essa mãe, esse pai, esse responsável, viveu certamente uma grande saga de querer entender do que se trata, quem era, ou o que o seu filho tinha, que por vezes não conseguia entender. Esses pais, eles passaram por situações que bateram em muitas portas e essas portas foram fechadas. Não necessariamente diante dos rostos deles, mas diante dos rostos dos seus filhos. Esses pais já choraram muito porque viram a diferença que faziam com seu filho. Esses pais choraram muito por ver o sofrimento dos seus filhos e não saberem como lidar. Então, eu fico emocionada de falar, porque eu tenho muitos pacientes que vivem essa realidade, que viveram essa realidade. Na minha família também eu tenho crianças, adultos com necessidades especiais. Então, isso para mim é um tema muito, muito, muito próximo da minha realidade mesmo, enquanto sujeito, enquanto pessoa. Então, quando uma mãe fala assim, olha, eu tenho um filho com necessidades especiais, a gente precisa estar atenta à valorização dessa fala, porque é uma fala carregada por uma história que eu nunca, jamais conseguirei imaginar do que essa história se trata. Então, quando uma mãe chega em nossa igreja e consegue falar, eu tenho um filho com necessidade especial, nós já temos aí mais da metade do caminho andado. O que acontece, geralmente, Monique, é que muitas mães, muitos pais chegam na igreja protegendo seus filhos porque não sabem do que eles têm e não sabem como seus filhos serão recebidos. Então, meio que as crianças estão quase que escondidas debaixo das suas asas, como nós ficamos debaixo das asas do Senhor. Os seus filhos estão ali protegidos por seus pais e eles estão assim, bom, será que eu posso soltar meus filhos? Será que eu posso confiar? Será que aqui vai ter lugar? Será que aqui vai ter espaço? O que vão fazer com meus filhos? Já estão olhando torto para mim, já estão olhando torto para o meu filho. Então, quando a gente tem uma fala de um responsável que diz, eu tenho um filho com necessidade especial, para tudo. Para tudo. O mundo tem que parar, o planeta tem que parar e a gente tem que falar assim, uau, em que eu posso te ajudar? O que ele tem? Quem é você? Qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Da onde você veio? Para onde você quer ir? Quantos anos você tem? Então, quando nós, professores, lá na nossa igreja, nós temos um treinamento que nós fazemos com os professores, em que nós orientamos da seguinte maneira.
Quando os pais chegam, lá a gente vive o fenômeno que a maioria das crianças não chegam com os responsáveis. São crianças que vêm da comunidade e vêm puxando vêm convidadas de algum coleguinha. Mas quando chega uma criança com necessidade especial, em geral, vem com o seu responsável, com a sua responsável. E aí, a fala é: mãe, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Né? Em que posso ajudar? Tem alguma recomendação? Nós não perguntamos sobre o que tem. Nós não perguntamos sobre qual é o transtorno nem a síndrome. Nós perguntamos qual é o nome do seu filho. Quantos anos ele tem? Passou por alguma igreja? Estuda em qual colégio? Tem alguma alergia? Nós estamos diante de uma mãe, de um responsável que tem um filho que é um sujeito e que nós precisamos saber quem é esse sujeito que está chegando na nossa casa, que está chegando na nossa igreja. Então, ver a criança, né? É olhar a criança e ver a criança, não o diagnóstico. Não. É sempre o sujeito, a criança, o nome da criança. Né? Na igreja é um monte de criança e eu sei o nome de cada uma e eu faço questão. Lá a gente tem regra de não poder ter apelidinho, aquela coisa, o fofinho, o magrinho, o gordinho, aquele que tem o olhinho puxadinho. Não, é o Marcos, é o João, é o Mateus, é o Caleb. É até engraçado porque os meus filhos, o João e o Mateus, o João hoje não dá mais aula, que ele é do Ministério de Louvor, quem toca bateria, tem 16 anos. O meu filho tem 17 e dá aula no Ministério das Crianças desde os 15 anos. E ele é conhecido como tio Mateus. E as crianças, durante muito tempo, sequer descobriram que ele era o meu filho, o filho do pastor. Então, lá, eu nunca permiti que falasse, quem é aquele? É o filho do... Não, aquele é o Mateus, aquele é o João. Quando alguém falava assim, ele é o filho... Não, aqui não tem filho do pastor. Aqui tem... Não, mas ele não é o filho do pastor. Não, ele não é o filho do pastor, ele é o Mateus. Mas não é o filho do pastor? Não. Aqui o nome dele é Mateus. Eu não estou entendendo, pastor. Mas ele não é seu filho? Digo, é meu filho. Mas o nome dele é Mateus. Isso aí. Então, da mesma forma, isso parece um pouco de exagero da minha parte, mas eu sei que eu precisava ter esse posicionamento. Porque da mesma forma que vai chegar aquela criança muito agitadinha e que a gente vai falar, aquele que é agitadinho, ou aquele que não olha no osso do olho, ou aquele que só fica quieto de costas para a parede. Não é aquele que fica quieto. É o Daniel, é o João, é o Caleb, é a Maria. Muito bom. O nome da criança. E aí a gente acolhe essa mãe, a gente acolhe essa criança e pergunta, o que eu posso ajudar? Se a mãe disser, meu filho tem necessidade especial, aí você pergunta, quais as necessidades? Você quer falar sobre isso? Às vezes, a mãe fala assim, no momento, não quero falar sobre isso. Aí você fala, sem problema algum. Só a gente aprende. Só me diz o nome e a idade para que classe a gente vai poder colocar. Sempre que chegar uma mãe com uma criança dessas, que tem essa necessidade e que a mãe está expressando essa necessidade, de imediato nós temos que ter alguns professores que precisam ter não vou dizer nenhuma formação propriamente, mas que tenham uma voluntariedade para estar junto com esta criança no processo dela de adaptação no Ministério Infantil, na salinha. Por quê? Porque essa professora é quem fará o trabalho de mediadora. O que nós temos nas escolas como mediadora, né? Esse professor, esse tio e essa tia vai fazer esse trabalho de mediadora dentro da salinha. Então, é aquela pessoa que, primeiro, ama criança. Que, segundo, vai brincar igual criança. E, terceiro, aquela criança vai de cara se apaixonar por ela e ela vai se apaixonar pela criança. Isso pode ser alguém que seja, de fato, um professor de mais idade, como pode ser também alguma outra criança que tenha um despontamento
para ser um ajudante de turma, tipo da turma dos juniores que vai ajudar, entende? Entendi. A gente tem que ter essa sensibilidade para perceber o potencial das pessoas que estão conosco na nossa igreja, que tem essa voluntariedade, que podem promover esse trabalho de mediador. Então, quando uma mãe chega e fala, meu filho tem necessidades especiais para o planeta e vamos entender do que ela está falando. Se ela consegue falar sobre isso, é porque essa mãe, ela já tem uma caminhada, ela já tem uma trajetória, ela já tem uma maturidade que ela alcançou como fruto de muito sofrimento. Entendi. De muita lágrima, de muita dúvida e de muito choro. Essa mãe, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser acolhida, sobretudo, ela tem que ser ouvida. Entendi. Agora, se você que está ali, diante dessa mãe, se você é a professora escalada, é o professor escalado, naquele momento você está com algum problema, com alguma briga de criança, lá na nossa igreja a gente vive essa realidade. Se a pastora não está brigando, quando briga, para tudo, vamos conversar. Quem bateu, quem começou, quem xingou, quem não pode, o que a Bíblia fala, a gente só termina depois que está tudo resolvido. Imagina, um monte de criança, a gente faz isso sempre. Então, às vezes está chegando alguém, não dá para fazer isso naquele momento. Peça ajuda a outra pessoa para poder resolver o problema e que você possa se colocar voluntariamente e integralmente diante dessa mãe. Para dizer, em que eu posso te ajudar. Agora, quando a mãe, né, os pais chegam e você pergunta, ela assume, né, que ela tem um filho que tem uma necessidade especial, você pergunta para ela se ela quer falar sobre isso, ela fala que não quer falar sobre isso. Mas nem sempre é visível a deficiência da criança, né? Sim. Por exemplo, a criança que tem síndrome de Down, você sabe que ela tem Down, porque você está no físico dela. Mas tem outros tipos de deficiência que você não consegue identificar, e a mãe não fala. E como que se procede diante disso? Você tenta identificar, como é que é? Nesse primeiro momento, acolhe a criança e veja essa pessoa que tem essa voluntariedade para lidar com crianças com necessidades especiais, poder, naquele momento, acolher. Ainda que aquela criança não vá propriamente para a salinha, fique no pula-pula, na piscina de bolinha, e a mãe está chegando a primeira vez na igreja, vai assistir o culto, vai ser acolhida e tudo mais. E aí você vai chegando, né, depois que terminar o culto, nós percebemos que a fulana de tal, vou botar a Joaninha, que a Joaninha tem algumas necessidades. A senhora falou que não gostaria de falar, mas eu gostaria de poder ajudar, porque ela gostou de ficar aqui. E a gente precisa entender o que está acontecendo para poder ajudar. Agora, perceba, você só pode falar isso se você estiver disposta a, de fato, ajudar. Entendi. Porque se você for daquele tio que fala, mais uma. Hoje eu não estou podendo. Só Jesus na causa. Ninguém merece. Primeiro, você não deveria nem estar no Ministério Infantil. Verdade. Agora que você está insistindo em fazer ali, que a gente ainda não sabe o quê, por quê, né? E ainda não se converteu naquela situação, né? Coloque para que outra pessoa faça esse papel. Porque no momento que você falar para essa mãe, olha, eu quero poder ajudar, cumpra com a tua palavra. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque haverá um momento que a criança vai querer estar, a mãe vai ficar ainda em dúvida, porque ela tem muitas marcas, ela ainda tem muitas dores, e muitas vezes a gente passa por essas situações quando os pais têm um comportamento como se estivesse meio que sabotando, né? A criança está lá brincando, aí a mãe chega e olha assim, a criança, eu quero minha mãe. A gente fica com a professora como? Desesperada, mas ela estava tão direitinho aqui, foi só você chegar e começou a chorar. Mas é porque essa mãe, ela tem uma insegurança. Ela já passou por algumas situações com esse filho em outros momentos. Então, ela vai entrar, ela vai olhar na sala, ela vai te atrapalhar, entendeu? E, por vezes, ela vai criar alguma situação para pegar essa criança. E aí, você vai precisar ter a intrepidez e falar, mãe, pode confiar em mim. Entendi. Pode confiar em mim. Eu vou cuidar da Joaninha. Ela vai ficar comigo.
Se eu não conseguir, eu te chamo e devolvo ela para você. Mas me dá uma oportunidade, porque pareceu que ela gostou de ficar aqui. Confia em mim, mãe. Agora, que essa sua palavra seja verdadeira, né? Não seja, perdão, um clichê. Sim. Venha, de fato, de uma responsabilidade como fruto do seu amor e devoção que você tem no Ministério Infantil e no amor que você tem em devoção para com as crianças. Então, se a mãe, no primeiro momento, ela não quis falar, mas se ela passou por esse processo e ela viu em você, viu no professor, né, todo esse acolhimento, se eu perguntar a qualquer mãe que está aí, que tem filhos de necessidades especiais, depois de passar por todo esse processo, se ela não vai confiar em deixar a criança, ela vai confiar. É uma construção. Ela vai confiar e ela vai colocar na primeira lista de oração o seu nome, porque você foi uma pessoa que conseguiu acolher o seu filho. Entendi. É uma construção de um relacionamento, né? Uma construção de confiança no pouco a pouco, né? Sim, relacionamento. Falou tudo, Monique. Relacionamento. Eu já recebi na igreja uma mãe tinha um filho autista. Se não me engano, tinha uns 3 anos, ou quase 3 anos. E ela não gostava de falar. Eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que aquela criança foi diagnosticada com autismo, mas que a mãe tinha vergonha, não gostava de falar. Estava na classe do maternal. Então, ela foi para a igreja pela primeira vez e ela não desgrudou do filho, ela ficou ali o tempo todo. E foi uma situação assim, por exemplo, essa abordagem que você está falando, que você está nos ensinando nesse momento, para mim está sendo muito esclarecedora, porque é muito difícil você lidar, né, com os pais que chegam, né, com aquele filho ali, né, agarrado, e os pais não querem falar, não querem externar, né, aquela situação, e você fica sabendo, mas você não pode falar, e você, né, e assim, é muito complicado, mas foi uma situação assim muito, muito difícil. Eu não estava nessa classe, mas como líder, eu estava, né, eu fico supervisionando a classe, então vejo tudo que está acontecendo. E a pessoa veio até a mim falar. E no momento, eu preferi não falar, né, para os que estavam naquela classe naquele dia, justamente para não ter esse olhar diferente. Né? Eu falei assim, eu vou deixar como se tivesse tudo normal, como se estivesse tudo bem, porque a mãe está ali. Eu não sei se eu fiz certo, entendeu? Mas como a equipe ela ainda não estava preparada para esse tipo de situação, a gente sabe que às vezes rola aquele olhar, né? Tipo... Às vezes não, quase sempre rola. O às vezes é quando fazem o certo. Exatamente. Em geral, o que fazem é o errado. E não é errado de forma assim, perversa, porque quer fazer errado, não. É por falta de conhecimento, falta de instrumentalização, falta de direcionamento, falta de orientação. Você vê, nesses 30 minutos que eu estou falando aqui com você, olha a quantidade de informação que eu trouxe. É claro que eu estou trazendo informações que são de ordem de uma intervenção psicoterapêutica também, mas que eu estou trazendo para uma linguagem do senso comum, para fazer com que qualquer pessoa entenda sobre o que eu estou falando. Sobretudo, que vocês que estão me ouvindo possam, ao menos, entender o lugar dessa mamãe, tal como a mamãe possa entender também o lugar dos professores. E que todos possam compreender também o lugar dessa criança. Entende? Então, assim, o que eu estou trazendo é uma realidade como ela é, só que trazendo junto uma instrumentalização, de maneira que vocês possam intervir, fazer uma intervenção pontual que certamente dará o sucesso. Agora, vai dar certo na primeira vez? Não sabemos. Entendi. E quando... Agora, vai ficar o que você falou, a construção do relacionamento. Sim. Que não se dá assim rápido, né? Não necessariamente, Agora, já aconteceu também na minha igreja, né, de chegar uma criança que você visivelmente percebia que havia ali uma deficiência, mas os pais não falaram.
e não tocam no assunto. Eu, né, eu estou aprendendo, né? Até falei para o pessoal, estou fazendo a conferência, mas eu estou aprendendo junto com todo mundo. Eu percebi, né, essas situações que aconteceram assim de forma avulsa, né, não é uma coisa assim rotineira que acontece na minha igreja, a gente não costuma receber crianças com deficiência assim direto, sabe? Tem igreja que tem várias, né? A minha não, é uma vez ou outra e, ó, segredo, ninguém fala nada, a gente tem que adivinhar, né? Então, assim, esse adivinhar, digamos assim, esse ter que descobrir sozinho é muito desafiador, Leonora, porque cruel. quando você tem uma noção do que é o autismo, quando você tem uma noção do que é, né, o Asperger, o TDAH, aí você começa, né? Opa, essa criança está mostrando, né, esse comportamento tal, tal. Mas você não tem certeza, até porque uma criança, para ser diagnosticada com TEA, né, com autismo, ela passa por várias, né, avaliação. O processo não é uma consulta, não é nada. Então, quem somos nós, né, para diagnosticar a criança? Eu, no grupo de inclusão, eu já vi algumas mensagens sobre isso, pessoas diagnosticando uma criança que esteve na sua igreja, porque assim, eu nem comento porque eu não conheço, né? Eu estou aprendendo, né? Desde que eu criei o grupo em janeiro, eu venho aprendendo, venho buscando, venho conhecendo, porque eu não tenho formação nessa área. Então, a gente vai aprendendo. Até tem a Maurícia, que esteve aqui com a gente ontem, ela falou sobre isso. Também a Cleide, né? A gente precisa buscar, a gente precisa conhecer, mas a gente não pode fechar um diagnóstico para essa criança. De maneira alguma. Na verdade, nem a hipótese de diagnóstico. Por isso que eu estou falando. No começo da minha fala foi o quê? Vocês precisam ir de encontro ao sujeito. A Joana, Maria, José, a João, né? E de encontro ao diagnóstico é queimar cartucho, sabe? É você ir de encontro a um diagnóstico. Você não está indo de encontro a um sujeito. Entende? Imagina, olha só, eu estou me instrumentalizando enquanto avaliação neuropsicológica, que é a minha formação agora. Há anos que eu atendo na clínica psicanalítica, não satisfeita, fiz psicopedagogia para entender, compreender melhor acerca dos transtornos de aprendizagem. Vi que faltava mais alguma coisa, porque mesmo com os diagnósticos que os neurologistas e os psiquiatras davam aos meus pacientes, quando eu estava ali há 1 ano, 6 meses, com aquele sujeito na clínica por 1 hora semanalmente, eu vi que aquele diagnóstico daquele médico não estava certo. E eu falei assim, nossa, eu preciso ir mais além. Aí eu fui para a avaliação neuropsicológica, que é a área de testagens. São vários testes que a gente tem que fazer para poder mensurar o nível de potencial de atenção, de memória, de cognição, de funções executivas, maturidade emocional, maturidade cronológica, se aquela maturidade emocional diz respeito à idade. Isso tem testes científicos que a gente investe 3, 4 mil, às vezes em um teste, às vezes a gente precisa de investimento de R$8 mil para fazer teste de uma única avaliação. E aí, como um leigo ou uma leiga vai chegar e vai dizer, eu acho que é porque lá onde eu trabalho tem um igualzinho assim. Amei essa colocação. Eu acho que muitas pessoas precisam ouvir isso. Fazem isso. A gente vive essa realidade, tanto no ambiente, não é só no ambiente do Ministério das Crianças na igreja, não. A gente vive essa realidade no ambiente escolar, a gente vive essa realidade também no ambiente clínico, né? Enquanto eu posso falar, porque eu sou psicóloga, enquanto psicóloga eu posso falar para vocês. Então, por vezes é dado, médicos dão diagnósticos errados, gente. Eu tenho paciente que está comigo há anos, e quando foi para uma avaliação neurológica com um neurologista super conhecido em São Gonçalo, que eu não vou citar o nome, e eu fiz no meu relatório, disse, olha, tem potencial disso, tal. Ela disse, olha, adorei a estrutura desse relatório dessa psicóloga Leonora, quero até ficar com mais perto disso aqui. Mas esse menino não vai conseguir fazer a metade do que ela está falando. E hoje, ele com 9 anos, ele fala o inglês fluentemente e tem facilidade para o italiano. Ele gravou todos os túneis do Rio de Janeiro, as quilometragens, tudo quanto é rua que ele passa, no período da quarentena. Porque eu falei para mamãe e papai, olha, já que ele tem essa questão com o ônibus, vamos investir nisso?
né? Seu marido dirige, vai para os pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro. Eu estava doida para ir junto, se eu pudesse, que eu mesmo não conheço. E os pais foram, e ele passou a conhecer tudo. E o que é maior, né? Traduzindo para o inglês. E há 1 ano e meio atrás, a neurologista falou que ele tinha só uma écola ali em relação ao inglês, ele só repetiu o que ele ouvia, que ele não tinha capacidade cognitiva para desenvolver o inglês. Olha. E quando ele assiste o desenho, ele assiste em inglês, ele não assiste em português. Então, vamos lá. Se uma médica é capaz de errar, como eu e você podemos estabelecer uma hipótese diagnóstica ou mesmo fechar um diagnóstico de uma criança que está na igreja com você? Exatamente. Eu vi uma situação de uma postagem lá no grupo de uma pessoa que falou sobre isso, estava afirmando, né, o suposto diagnóstico da criança e estava perguntando como abordar os pais para falar sobre isso. Gente, isso é muito delicado, né? No meu ponto de vista, é um assunto muito delicado, porque você não, é o que você falou, não tem como a gente fechar o diagnóstico e ainda falar para os pais aquele suposto diagnóstico que você acha que é e pedir aos pais que procurem ajuda. Eu acho que não é de forma que aborda. Uma coisa diferente, que vai mudar totalmente isso que você está trazendo, se você chega para os pais e fala assim, olha, eu estava brincando com seu filho na escolinha e eu vi que ele se identificou muito com essa atividade. Você sabia que ele gosta disso? Olha, eu estava vendo que naquele dia você estava ajudando ele fazer isso, mas lá na escolinha ele consegue fazer isso sozinho. Olha o que a gente conseguiu fazer com ele. Entendi. Eu estive numa colônia de férias, lá no Polo a gente faz uma colônia de férias, nós fizemos por 2 anos, 2 edições consecutivas. E essa colônia de férias, ela tem por primazia acolher crianças com necessidades especiais. Então, eu tinha, né, autista, Asperger, TOD, TDAH, mas assim, criança com TOD, que quando entra em crise, é capaz de como aconteceu, de me dar cabeçada e me estourar meu lábio, com 8 anos, dar um soco de direita na pastora Linete, que tem quase 1,77 m como eu, e machucar, de ter que ficar imobilizado por 40 minutos de tanta força, várias crianças com várias necessidades, e uma criança especial num quadro dentro do espectro, que a mãe falou assim, olha, meu filho não consegue isso, meu filho não consegue aquilo, meu filho não consegue aquilo outro. E a gente, com as atividades, a criança foi desenvolvendo, e um dia de atividade. E eu falei assim, olha, a tia está com sede, acabou a água, você pode encher no bebedouro para a tia? Não, ele não consegue não, apertar assim, ele não vai conseguir. Aí eu falei assim, deixa ele tentar. E a criança ir lá no bebedouro, encher, e ainda perguntar, tia, enche até a boca ou só a metade? E a mãe, ué, eu não sabia que ele fazia sozinho. Então, agora eu posso, quando eu tenho, né, o reconhecimento dos potenciais dessa criança, se eu chego para a mãe dessa criança e falo assim, mãe, eu percebo que ele tem, assim como ele tem esse potencial, ele tem algumas dificuldades também. Você já fez algum tipo de investigação sobre isso? Nossa, como que essa mãe vai ficar? Olha, eu também tenho algumas dúvidas, minha filha, mas eu não sei, meu marido fala para deixar para lá. Olha, eu posso te ajudar, eu posso te indicar uma profissional, um profissional que possa te ajudar. A gente pode, né, conversar um pouco sobre isso. Você está entendendo? Muda totalmente o discurso e certamente vai promover a abordagem, Monique. Perfeito. Aí, vamos lá. Qual é a intenção dessa abordagem? É você ficar, uau, fui eu que disse que ele tinha, ou essa abordagem é levar possibilidades, conforto, acolhimento a essa mãe, que certamente pode estar passando por um processo de negação que é muito comum, faz parte do processo quando uma mãe recebe uma criança com necessidade especial, ela não consegue dar conta. Gente, não vai longe, quer ver um exemplo? Quando a gente vai ao médico, que o médico passa aquela monte de receita e fala assim, olha, esse aqui você vai tomar tal hora, você vai fazer isso. Aí quando você chega em casa, você fala, o que o médico falou, gente? Não acontece isso com a gente?
A gente não consegue lembrar. A gente não lembra. Aí você, mas ele mandou fazer qual exame? E de repente a gente emburrece. Mandou fazer exame, mandou tomar remédio, e agora eu não lembro. Aí tem que ligar para saber. Aí se a gente estiver negando mais ainda aquela intervenção médica, a gente, não, eu acho que isso aqui é exagerado, não vai precisar comprar isso tudo. Se a gente tiver sem dinheiro, então, aí que a gente não vai conseguir lembrar mesmo. Então, assim, esse processo de negação, todos nós estamos sujeitos a passar. Verdade. Tirar uma mãe. Então, qual é a intenção da sua abordagem? É você dizer aquilo que você está postando ou você levar a solução para aquela família? É preciso perguntar. Seja honesto com você. Qual é a intenção da sua abordagem? Entendi. Isso é muito importante. Com certeza, essa questão da abordagem faz muita diferença, porque a pessoa ela não se sente atacada, né? E ela se sente na liberdade, porque a forma como você tem colocado, né, como você falou no início e agora, você cria um diálogo aberto, né, com a pessoa. Você já não chega falando, impondo, né, afirmando, fechando aquele diálogo. É isso. Não, você dá uma oportunidade da pessoa dialogar com você, e isso é a construção do relacionamento, né? Você vai falando, aí no outro, né? Vai percebendo. Agora, eu vejo, Leonora, em toda a sua explicação, que não tem como a gente prestar atenção nesses detalhes, né? Se a gente não tiver amor por aquilo que nós estamos fazendo. Não tem, Monique. Não tem como. Se você não olhar para aquela criança com um olhar de amor, né? Com um olhar assim de inclusão mesmo, né? Eu preciso incluir essa criança aqui. Eu amo essa criança, Jesus ama essa criança, Jesus quer essa criança aqui. Isso não vai acontecer, né? Não, se não tiver esse olhar, isso não vai acontecer. Eu fui uma criança que eu nunca ganhei a bala no final da aula. Se ficar quietinho, vai ganhar a balinha. Nunca me deram bala. Se passar de ano, vai... Eu já repeti várias vezes de ano. É tão inteligente, só é preguiçosa. Ouvi de todas as minhas professoras e diretoras. Abandonei os estudos no terceiro ano do ensino médio. Fiquei sem estudar durante anos. Eu repeti várias vezes. Desenvolvi formas de... até eu acho que é quinta, sexta série ginasial, antiga, né? Sétima, eu colava, depois... Não, eu repeti várias vezes, depois eu cansei de repetir, passei a colar, porque eu não aguentava mais repetir de ano. Só parei de colar, e quando eu abandonei os estudos, quando eu me converti, e no terceiro ano do ensino médio, eu tive que contratar um professor particular para me ensinar, porque eu tinha um déficit de conteúdo, nunca tinha aprendido matemática, conta de dividir, já era casada, meu marido já era advogado, e eu sequer sabia fazer conta de dividir de 2 números, com 21 anos de idade. Uau! Consegui terminar o ensino médio porque eu tinha um professor, que era professor particular, que ele fazia faculdade de engenharia de produção, ele tinha 3 irmãs pequenas, o nome dele é Alain, e a mãe dele tinha um quadro de câncer, e ele ensinava as irmãs. Ele dava aula de matemática, química e física. E eu contratei ele para me dar aula de matemática, química e física. Só que ele tinha uma didática lúdica, uma forma pedagógica de ensinar lúdica, porque ele tinha 3 irmãs mais novas. E ele percebeu que, para eu aprender, ele precisava ser lúdico comigo. E ele identificou que o meu déficit de conteúdo era desde a 2ª série primária. E ele foi lá na 2ª série primária até eu chegar no 3º ano do 2º grau, antigo 2º grau. Consegui terminar o 2º grau, entrei para a faculdade de psicologia. Na faculdade de psicologia, eu não conseguia sequer escrever, construir pensamento. Eu não conseguia. Cheguei a que a gente chama de prova final, né? Ir para a final, na língua portuguesa 1, língua portuguesa 2, porque eu não sabia a diferença entre resenha, e fichar, e escrever. Minha ideia era totalmente desorganizada. Até que veio o diagnóstico para mim, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí eu entendi, dentro da faculdade de psicologia, por que eu repeti de ano várias vezes.
Por que que quando eu tentava ler, demorei a ser alfabetizada, que eu falava para minha mãe, mãe, está passando muito rápido as letras, eu não consigo ler na minha cabeça. Por que que eu chorei pedindo, eu preciso de uma psicóloga, e minha mãe deu uma surra falando, olha só, a psicóloga aqui em casa é psicologia aplicada. Que isso, não. Porque eu tinha um transtorno que eu tenho, eu sou possuidora de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nunca fui diagnosticada. Fui uma sobrevivente no ambiente escolar. Consegui entrar para a faculdade. Na faculdade, eu descobri o diagnóstico de TDAH. Passei para o processo de avaliação e veio o diagnóstico. Aí fez tudo sentido para mim, mas também não quer dizer que resolveu o meu problema, porque para eu conseguir aprender na faculdade, eu chorava, suava mais do que todo mundo. Para vocês terem uma noção, quando eu fazia a prova, eu me esgotava tanto mentalmente que eu precisava dormir 15 minutos durante a prova. Uau! O meu amigo, o padre Marcelo, que eu vou ser eternamente, e minha amiga Silvia, ficava atrás de mim para me acordar. Leonora, 15 minutinhos, acorda. Porque eu estava esgotada, mentalmente esgotada, porque eu ficava, e se eu sentasse na segunda carteira, eu tomava conta da vida de todo mundo dentro da sala de aula. Eu estou falando de uma pessoa com quase 30 anos de idade, que ficava prestando atenção, batendo com caneta, igual aquela criança que perturba a aula de professor porque tem TDAH. Porque mesmo hoje eu tendo 43, eu continuo com transtorno. Ele não vai sair de mim. Hoje eu sei lidar com o transtorno. Superei muitas coisas. E até hoje faço tratamento com endocrinologista, ortomolecular, faço análise pessoal, tenho os meus rituais para poder ter como trabalhar, ter como fazer, ter como conseguir superar as minhas dificuldades. Hoje faço treinamento com professores, como lidar com crianças com TDAH. Tenho dezenas de pacientes com TDAH, mas que eu entendo a angústia que é você querer corresponder a uma expectativa que não é correspondida, porque você não vai ganhar balinha no final, porque você não vai ficar bonitinho. Jesus nunca vai ficar feliz com você, porque você não vai ficar quieto na sala, nunca. Se tem uma coisa que eu tenho pavor lá na igreja, ninguém pode falar isso. Jesus vai ficar triste com você. Para com isso. Se Jesus tivesse que ficar triste com alguém, vai ficar triste com a gente que é adulto, que apronta muito mais do que criança. Imagine se Jesus ficasse triste com aquilo que a gente faz. Misericórdia. Verdade. Ninguém merece. Como é que Jesus vai ficar triste com uma criança, gente? Isso é maldade. Isso é trazer uma alienação, um subjuga a criança que não existe. Verdade. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que quando a gente encontra alguém que tem um olhar, você estava falando do olhar, por isso que eu entrei nesse assunto, um olhar que olha para a gente sem nojo. Se você tem nojo, sai do Ministério das Crianças. Verdade. Seu lugar não é aí. Vai se converter. Mas longe das crianças, que as crianças não merecem seu olhar. Se você não consegue lidar com baba de criança, com cheiro de criança fedorenta, com piolho, sai daí. Vai se converter. Tem gente que tem amor, mas não consegue lidar com cheiro, mau cheiro. Aí não se trata mais de conversão. É uma questão orgânica mesmo. Né? Tem que dar um jeitinho para poder dar conta disso. Vamos pensar em alguma coisa sobre isso. Mas não existe nada mais triste do que você receber um olhar de repúdio. Você ser repudiado. Quando eu conheci aquele professor que olhou para mim, e ele olhava para mim com um olhar desafiador, e eu ficava assim, eu não estou conseguindo entender. Gente, eu tinha 21 anos de idade quando eu fui aprender conta de dividir de 2 números. E aquele garoto me ensinando, de 18 anos, o menino tinha 18 anos e me ensinava, mas o olhar dele não me fazia me sentir burra. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Ou você ama de fato, ou você não ama. Eu também Se você não ama, não fique no Ministério das Crianças, porque as crianças não merecem o seu olhar de repúdio nem sua falta de amor. Não merece. Agora, vou falar uma coisa para vocês.
Quando a criança encontra um olhar de acolhimento, de amor, que é o olhar de Jesus, pode estar chovendo canivete, pode estar o frio que for. As crianças vão até com sandália trocada, porque lá na igreja a gente tem a lojinha. Então, a gente percebe assim, está muito frio, a menina está de vestidinho, de shortinho. Não é porque ela é sem vergonha, é porque roupa de frio é cara. Aí a gente pega aquele casaco que é daquele tamanho. Nossa, olha só, acho que isso aqui é a sua cara. Experimenta para ver se dá. Ih, tia, adorei. Aí você vai reparar que todos os cultos ela só está com aquele casaco, que ela só tem aquele casaco. Mas quando você foi oferecer o casaco, você fala assim, nossa, esse casaco é a tua cara. Não foi olhar de... É a postura, né? Depois vocês procurem aí na internet, tem um poema do Rubem Alves sobre pedagogia do olhar. E tem até uma música da Rubem Alves, Pedagogia do Olhar. É muito lindo essa poesia. Tem até vídeo que fizeram junto com não sei se é Zélia Anduca, a cantora que tem no meio secular, que fizeram junto uns slides muito bonitos até. Mas é interessante, a pedagogia do olhar. O olhar é algo que ele nos ensina muito. Com certeza. Fala pelo olhar, né, Leonora? Fala, meu irmão. Fala muito pelo olhar. Fala. Agora, por favor, se seu olhar não for por amor e em amor, não fique aí. Saia do Ministério das Crianças. Ah, precisam de mim. Não, não precisam de você. Verdade. Não precisam de você. Não precisam de você. Não precisam. Ah, mas eu adoro fazer. Faça tudo quanto é enfeitinho para o cruzeiro, tudo que você quiser. Mas não oferte seu olhar de repúdio para nenhuma criança. Outra coisa. Os obreiros diáconos. Eu tenho uma regra lá na igreja. Não sei se isso eu acho que pode ficar de orientação para as pessoas, né, para conhecimento. Só chama a atenção de criança quem tem envolvimento com o Ministério das Crianças. Por quê? Porque a gente já tem uma relação de amor com essa criança. Exatamente. Aquele papo que tinha de antigamente, aquele obreiro do presbítero que ficava botando as crianças no banco quietinho, sentado, isso hoje não tem como ter mais. Então, se você vai receber crianças com transtornos, com síndrome, você não vai poder ficar exigindo muitas coisas. Se no tempo não dá para ficar, leva para fora, porque realmente não pode atrapalhar o culto. Mas que seja alguém que tenha esse olhar de amor. Para pegar aquela criança no colo. Eu já preguei com criança no colo. A mãe não conseguia dar conta, eu peguei a criança, peguei. Meu marido já fez isso. Lendo culto de domingo. O menino não parava quieto. O marido fez assim, pulou para o colo e foi. E ficou quietinho. Me faz para a pergunta, senão eu vou ficar só falando. Muito bom isso. E essa questão de criança, né, essa questão do olhar, né, que eu mencionei aqui, se você não olhar com olhar de amor, a criança ela sente isso e ela começa a rejeitar aquela pessoa no ministério. A própria criança, e a criança ela escolhe. Ela sabe quem ama ela e quem não ama. A criança ela é muito sensível. Não vai com a cara da tiazinha, é porque a tiazinha fez alguma coisa com essa criança. Exatamente. A maneira de falar, a maneira de olhar, alguma coisa aconteceu. Eu já passei por esse tipo de situação e eu tive que contornar a situação e foi algo assim desafiador, porque a criança ela falou, né, para os pais. E aí, né? Aí não é só a criança e os pais que sentem a dor do filho, né? E querem solucionar aquela situação, ou muitas vezes nem querem solucionar, simplesmente saem da igreja. Então, isso é muito sério. Então, um parêntese aí, tá? Eu
luto pelas crianças. As crianças lá da igreja, os pais não estão presentes. Mas onde eles estiverem, a hora que gritar tia pastora está ali, eu estou por eles. Se alguma tia não puder, sério, se alguma tia não puder, naquele momento eu estou, eles sabem com quem contar. E se alguém falar assim, mas tia pastora, ela me maltratou, ele foi mal comigo. Calma aí, vamos conversar. O que aconteceu? Ah, mas ele me desrespeitou. Filho, você não pode desrespeitar o tio. Mas, tio, você também não pode fazer dessa forma. Mas eu vou ter que pedir perdão para uma criança? E esse olhar de amor, ele tem que, não que tem que ser maior, mas ele tem que ser mais intenso ainda quando se trata de uma criança com deficiência. Né? Sim. Porque tem ali as suas limitações. Ele tem que chegar primeiro. Oi? Ele tem que chegar primeiro. O olhar de amor tem que chegar primeiro. Primeiro. Por isso que eu falo, pergunta o nome da mãe, pergunta o nome da criança, abaixa, fala com a criança. Né? Se você percebe que a criança tem dificuldade de ser tocada, pergunta se você pode fazer um carinho. Posso fazer um carinho? Nossa, como seu cabelo é lindo. Posso fazer carinho na sua cabeça? A criança vai dizer que sim ou que não. Se ela disser que não, você tudo bem. O dia que eu puder, você me fala. Vamos descer para brincar? Me dê sua mão. Ah, eu não gosto. Então, a gente vai ter que se ajudar, porque a gente vai ter que descer a escada junto. E esse tipo de diálogo, né, Eleonora, a gente percebe, assim, eu como dou treinamento, né, para Ministério Infantil, eu percebo, assim, claramente no comportamento de algumas pessoas que isso não existe. Isso não acontece. Falta ainda, né? Eu acho que você poderia pensar depois e dar um treinamento assim, sobre acolhimento, Eleonora, porque muitas pessoas não sabem como acolher a criança. Esse diálogo inicial, né? Por exemplo, às vezes a criança com deficiência, ela chega na igreja, aí pode até haver aquele... a pessoa trava, né? Não sabe muito bem como agir, e não tem esse diálogo, sabe? Não tem, não pergunta, né? Não tem essa abordagem. E fica meio que agora, como é que vai ser, como é que vai fazer, como é que eu vou, né? Então, eu percebo que isso acontece muito quando eu coloquei no grupo do WhatsApp, né? Abri lá, logo assim que começamos o grupo, as dúvidas, né? As perguntas que as pessoas tinham, essa era uma assim, que bombou no grupo, né? Como acolher a criança, como acolher, como abordar os pais, o que fazer quando o pai não fala, o que fazer quando o pai fala, mas a equipe não sabe. Olha, mas foi algo assim, demais, demais. Mas olha, basta ser natural. Sim. Sabe, se você, às vezes, essa estranheza é porque você está colocando o diagnóstico, o transtorno, a síndrome, antes do olhar de amor. O seu olhar está sendo pelo diagnóstico, não está sendo pelo sujeito. Quando o olhar é pelo sujeito, é pela criança. Sabe? Tudo muda de figura. Criança é criança. Criança é criança. Você vai chegar e vai perguntar: minha irmã, qual é o seu nome? Nossa, adorei essa sua blusa. Você gosta de azul? Você gosta de vermelho? Qual o nome do seu colégio? Quem é a sua melhor amiga na escola? Com quem você gosta de brincar? O que você gosta de comer? Estabeleça um diálogo. Pergunte quem é. Não é ficar assim, ó, o que ele tem? Fale, mãezinha, ele tem alguma coisa? O que eu posso fazer para ajudar? Nem olha para a cara da criança. Você não quer ajudar. Você só está curiosa para saber qual é o problema, se a sua hipótese diagnóstica está certa. Seja realista. Agora, verdade. Se você não está preocupada, mete o pé, não fica perdendo tempo aí, não. Verdade. Agora, Leonora, uma outra coisa. É válido, né, além desse diálogo estabelecido ali inicialmente, também, no decorrer dos encontros com aquela criança, é válido fazer uma ficha de cadastro, né, perguntando se a criança ela tem uma deficiência, alguma necessidade especial. É válido Sim. colocar na ficha? Sim. Quando a ficha estabelecer esse diálogo, né? A ficha ela vem depois. Sim. Em geral, eu já até tentei estabelecer isso lá na igreja, mas é aquilo que eu falei.
No meu caso, a maioria das crianças vem sem o responsável. No caso, eu já fiz carta chamando os responsáveis. Você não pode, já fizemos grupo de jejum para poder ver se conseguia trazer os responsáveis. E a gente não conseguia. Mas as crianças não faltam. As crianças não faltam. Mas quando você tem uma igreja que tem essa realidade dos pais levarem, né, e da mesma forma que tem ficha de visitante, por que não ficha de visitante do Ministério Infantil? Eu vou até mais além, Monique. Lá na igreja nós tivemos um período, e depois, aquilo que eu estou falando, nós não conseguimos dar continuidade pela falta dos responsáveis. Sim. Mas temos, assim, dicas para os pais. É um folderzinho A4 dobrado em 3, sabe? Que aí vem dizendo qual é a nossa visão enquanto amados do Pai. Reconhecemos que toda criança é amada por Deus e deve usufruir esse amor em Cristo Jesus. Na nossa igreja, a nossa missão é expressar o amor através do ensino da palavra. Nosso objetivo final não é ensinar a palavra. O nosso primeiro objetivo é expressar o amor. O ensino da palavra é a ferramenta de expressão do amor. Essa é a nossa missão da nossa igreja. Então, visão, missão. Quais são os valores? O que norteia os valores? Isso eu aprendi com a tia Rose, coordenadora do Ministério das Crianças Geração Vida, da Nova Vida de Santa Catarina, há uns 11 anos atrás, quando eu fui fazer um curso de casados para sempre na Nova Vida de Santa Catarina, e eu conheci o Ministério Geração Vida da Tia Rosa, eu fiquei apaixonada, e eu marquei com 3 meses de antecedência uma visita para que ela pudesse me instruir como que ela organizava o Ministério Infantil dela. E ela cronometrou 40 minutos no relógio e me ensinou. Tudo que ela me ensinou, eu tatuei no meu coração e coloco em prática até hoje. E aquilo que eu ensino, que ela me ensinou, eu faço questão de falar o nome dela. Ela falou assim: Eleonora, saiba qual é a visão que Deus tem para o seu ministério. Qual é a missão que Deus tem para o seu ministério. Quais são os valores que vão nortear o seu ministério. Outra coisa, saiba que os voluntários é o seu maior tesouro dentro do ministério. Eles são professores voluntários, não recebem para poder estar ali. Você tem que ter uma relação de confiança, de amor e de pastoreio com eles. Eles têm que estar fechados com você e você tem que fechar. Você tem que ser pelos seus professores. Eles têm que vir em primeiro lugar. E ela foi falando, eu tenho essa agenda anotada, sério mesmo, até hoje, mas tudo isso está anotado no meu coração, tatuado no meu coração. Então, eu tenho a dica para pais. Mãezinha, na turma do maternal, pedimos que deixe a criança na salinha. Se você se sentir desconfortável, peça para que uma obreira te dirija para saber como está. Se acontecer alguma coisa, a obreira irá ao seu encontro. Está lá tudo anotado. Funciona? Não, não funciona. Mas tentou, tá lá, tá anotado. Não, tá lá. Tento, vou continuar tentando. Uma hora vai chegar alguma situação que vai dar certo, sabe? Mas tá lá, tá tudo escrito. Tá tudo escrito, documentado. Tem lá a ficha de cada criança. Tipo sanguíneo, alergia, tudo que você possa imaginar. Muito importante. Tá tudo lá escrito. Tem também, tem necessidades especiais? Tá escrito lá. Tá escrito lá. Eu tenho criança no quadro de autismo, tem criança no quadro de Asperger, tem criança no quadro de TDAH, tem criança no quadro de TOD. Porque eu pergunto isso porque pode ser que alguns pais se sintam mais confortáveis em escrever, né, e Sim. colocar ali do que falar, entendeu? Sim. Então, eu uso essa ficha de cadastro na minha igreja e eu acrescentei, né, essa parte da necessidade especial justamente para facilitar ali na inclusão, porque no meu caso, na minha igreja, as crianças que apareceram lá, né, elas não estão lá, mas as crianças que foram visitantes, estiveram como visitantes lá, os pais não falaram, nenhum deles, entendeu? A gente percebe, né? A gente percebe. Inclusive, tem uma menina que ela tem alguma deficiência, a gente não sabe qual,
e a responsável não fala, entendeu? Até hoje não fala de maneira alguma. E assim, Mas vocês já estabeleceram um diálogo com ela, já tentaram se aproximar? Já, mas não fala. Entendeu? Não fala. Talvez seja um processo de negação. Eu não sei se não fala, porque não sabe, né? A pessoa responsável já tem idade, já é uma pessoa de idade. Então, eu não sei se não sabe ou se sabe e não quer falar. A gente respeita, né? A gente faz a inclusão dela ali normalmente, né? Disciplinando ela, né? Conforme os demais, a gente não faz nenhuma diferença, nada. Mas tem essa questão, entendeu? É um desafio. Até na ficha de cadastro a pessoa não colocou. Eu falei assim, então vamos respeitar, né? Porque a gente não tem. Mas tenta essa abordagem acerca, se você conhece a criança, os potenciais que a criança tem, tenta abordagem com a mãe sobre quem é a criança. Entendi. As características positivas que a criança tem. E a característica negativa, meu filho, todo mundo sabe. Agora, saiba, diga as características positivas do seu filho. Nossa, vai ganhar uma amiga intercessora para o resto da vida. Eu acho assim, que a pessoa sabe, porque a própria escola sinaliza, né? A própria escola deve sinalizar de alguma forma. Mas a gente respeita, né? A gente mantém. Mas eu vou colocar em prática essa sua estratégia de falar, né, as características ali positivas e tal. E vou tentar sinalizar ali as dificuldades da criança, né, para ver se a pessoa percebeu, né, se tem percebido. Agora, Monique, principalmente alergia, sabe? Alergia. Isso é muito sério, sabe? A gente precisa ter todas as festas que a gente faz na igreja, a gente bota na porta um plantão. Tem alergia? Tem alergia? Alergia a quê? Eu tenho um sobrinho que ele tem dermatite atópica, ele tem alergia a trigo, ele tem alergia a um monte de coisa, a leite, a ovo. Porque às vezes a reação alérgica ela traz ali uma consequência, uma reação seríssima, né? Fecha a boca. Eu tive uma situação em que a criança já era da igreja, nunca mais eu vou esquecer disso, e já era nossa criança, né, do Amado do Pai, e nós fomos para um salão de festas e foi comprado fofura, mas uma fofura diferente. E a mãe, né, confiou normalmente, só que no salão de festa deu a fofura. E aí a menina deu edema de glote. Foi aquela correria. E a mãe falou, mas todo mundo sabe qual é a alergia dela. Só que a gente estava num salão de festa que tinha terceirizado. Então, assim, como ela tinha uma liberdade, a gente só fazia o lanchinho com aquilo que ela podia, ela se sentiu na liberdade de poder comer, entendeu? E a gente não se atentou. Então, é uma coisa que a gente também é muito sério. Graças a Deus, nunca aconteceu nada mais grave, mas outra coisa também, treinamento de primeiros socorros. Quem são os professores que são técnicos de enfermagem, né, que são da área de segurança de trabalho, que são técnicos da área de bombeiro, que podem fazer uma intervenção de primeiros socorros. Eu já dei treinamentos lá na igreja, né, em casos de engasgo, em casos de choque, em várias situações nós sempre fizemos esse tipo de treinamento, muito embora hoje nós temos vários irmãos da área da saúde que a gente pode recorrer. Mas eu posso fazer, hoje já aprendi, posso fazer intervenção sobre, né, porque já aprendi e preciso estar sempre aprendendo. Então, uma coisa que também, quem é responsável do Ministério Infantil, promover treinamentos sobre primeiros socorros. Entendi. Muito importante isso. Inclusive, eu até tinha já pensado em levar esse treinamento para a minha igreja, através de um treinamento que eu dei para o Ministério Infantil, e um irmão que estava lá, né, que tem esse conhecimento e tal, ele expôs essa necessidade. E são coisas que às vezes a gente não se atenta, a gente não pensa, né? A gente não... A gente não acha, a gente acha que não vai acontecer. Né? Então, a gente não se preocupa, a gente não se prepara para isso. Mas, realmente, é algo que nós precisamos nos atentar, né? E se preparar. Como prevenção, né? Agir como prevenção, né? Para caso não venha acontecer.
Nossa, Eleonora, muito obrigada, viu, por você ter participado conosco, por esse momento. Eu que agradeço. Eu poder falar, conversar, eu adoro. Meu trabalho é mais doce do que falo. Então, poder falar, eu fico feliz. Olha, eu trouxe essa garrafinha em homenagem, né, que eu fiz um treinamento com a tia Tânia e a boneca Marcita, que me convidaram. E aí a Marcele também, que é responsável pelo Ministério Central do Avivamento, no Ministério Infantil de lá, e aí eu ganhei esse kitzinho e eu estou aqui em homenagem a elas. Ai, que linda, muito linda. Nossa, muito obrigada mesmo, assim, por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, por tudo isso, por todo esse ensinamento que você trouxe para nós, aprendi bastante aqui com você. É um assunto que eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Acredito que são muitas coisas para falar, mas a gente só tem esse tempo aqui e foi bem esclarecedor, pelo menos para mim, as suas colocações, acredito também que para os irmãos, e que a gente tire desse momento aqui junto a questão do olhar, né? Do olhar de amor, da preocupação, da abordagem, da postura, né? Do cuidado, e refletir, gente, se realmente se você está no ministério certo, né? Você olha para a criança com um olhar de amor, ou você olha com aquele olhar indiferente, não está nem aí, não quer saber, né? Então, o Ministério Infantil, a inclusão, ela faz parte do Ministério Infantil, ela Sim. tem que fazer parte, é algo que tem que ser assim, natural, não é nada forçado, né? Sim. E, primeiramente, com muito amor no nosso coração. Então, muito obrigada por nos trazer essa reflexão. Só um parêntese rapidinho. Sim. Durante muito tempo, as questões dos transtornos e síndromes foram tratadas como uma doença, um castigo ou um pecado. E aí, ou Jesus curava, ou as pessoas não iam para a igreja porque não recebeu a cura. Muito triste. Então, por isso que nós tínhamos muitas pessoas reclusas em casas que não levavam seus filhos para a igreja. E hoje nós não vivemos mais essa realidade. Graças a Deus, nós podemos ter mais um trânsito acerca disso e não colocar esse julgo. Eu tive um professor, que hoje ele, inclusive, é pai dos meus pacientes, ele é cego e dá aula de educação inclusiva na pós-graduação da Universo. Ele é mestre em educação inclusiva e ele falava o seguinte, isso aqui, ó, já tentaram me curar e tudo, mas eu nasci, tenho esse problema, não tem para onde correr. Só que ele é professor, mestre, com mestrado em educação inclusiva. Uau. Então, assim, cuidado, sabe? Porque muitos dos olhares é sobre isso. Né? Por isso que Jesus, quando perguntaram, mas Jesus, quem foi culpado, né? Pela doença daquela criança, né? E aí Jesus falou, não foi nem o pai, nem a mãe, não. É para minha glória. É para minha glória. Isso mesmo. Então, que nós possamos ser esse instrumento da glória de Deus, mais instrumento para a manifestação do amor. Amém. Esse foi o pensamento que Jesus deixou para a gente. Nós expressarmos o amor através da sua palavra. Foi esse o único mandamento. Maior dos mandamentos. Amar ao próximo como a nós mesmos. E pegando esse gancho aí do que você está falando, né? Muitas pessoas, muitas das vezes, espiritualizam tudo e não aconselham os pais a procurar ajuda, né? Científica. Né? E isso a gente precisa ter muito cuidado, realmente, foi muito bem colocada a sua fala aqui, porque acontece isso, né? Sim. E muitas das vezes, pela ignorância, esses pais, eles não buscam. Né? Muitas das vezes, por um conselho errado, né? Por um olhar errado, os pais não buscam ajuda. E julgamento equivocado, leviano, equivocado. E que Jesus não ensinou dessa forma. Jesus não ensinou dessa forma. Não ensinou dessa forma. Não ensinou. Não mesmo. Jesus, me convida de novo, Monique. Eu amei. A gente vai marcar com certeza uma outra, viu? Que estão muitos assuntos para falar. Mas aqui eu preciso me despedir de você nesse momento. Muito agradecida, gratidão pela tua vida, gratidão por esse tempo que tivemos aqui juntos. Deus te abençoe muito, seu ministério lindo, as crianças que você abraça, dá para ver que você ama cada uma pela sua forma de falar.
pela sua forma de trabalhar com elas, que você fala para a gente, né? Muito lindo mesmo, muito feliz, viu? Conte comigo sempre, tá? E com certeza, se Deus quiser, teremos mais momentos juntos para ajudar os nossos irmãos. Um grande beijo para você, muito obrigada mais uma vez. Deus te abençoe. Tchau, gente. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém. Tchau.